Olá, meu nome é Henrique Andrahanha. Essa é a disciplina de Conjuntura Econômica do professor Dr. Cássio Moreira, e o artigo é A Retomada da Hegemonia Norte-Americana. A autora é a Maria da Conceição Tavares. Contexto pré-1980, um cenário policêntrico. Até 1980/81, era improvável que os Estados Unidos reafirmassem sua hegemonia no cenário policêntrico econômico mundial. O Japão e a Alemanha, nesse período, emergiam como potências estratégicas, e o sistema bancário privado operava fora do controle dos bancos centrais, incluindo o FIDE. Havia uma economia mundial sem um polo hegemônico claro, levando à desestruturação da ordem pós-guerra e à descentralização de interesses. Então, nesse período, o Japão e a Alemanha, eles possuem uma importância estratégica na ordem capitalista, com pretensões de independência econômica. O sistema bancário, nesse tempo, operava fora do controle dos bancos centrais, contribuindo para a concorrência intercapitalista. E a tendência, naquela época, acreditava-se que os Estados Unidos não conseguiriam reafirmar sua hegemonia, apesar de serem uma potência dominante. A reviravolta de Volcker e a diplomacia do dólar forte. Os Estados Unidos não permitiriam a desvalorização do dólar, restaurando sua hegemonia monetária. Estados Unidos e a economia mundial em uma recessão de 3 anos, causando tensões estruturais e a quebra de empresas e bancos americanos. A política econômica contraditória de Reagan. A política econômica do governo Reagan, combinado com uma política keynesiana, ou seja, um sistema monetário duro, teve algumas alterações como a redistribuição de renda aos ricos, um aumento do déficit fiscal e a elevação de juros. Isso tudo, o resultado, foi a recuperação econômica americana, submetendo parceiros a desafios militares e econômicos. Então, nesse período, tivemos um déficit fiscal, um aumento desse déficit fiscal e elevação da taxa de juros. O dólar supervalorizado, uma manutenção de uma política monetária dura e supervalorização do dólar, e o controle bancário, com uma forte retomada do controle do sistema privado internacional pelo FIDE. Controle do sistema bancário internacional. A política monetária dura do FIDE e a supervalorização do dólar permitiram retomar o controle do sistema bancário privado internacional. Após a reviravolta de Volcker e a crise da Polônia e do México, o crédito foi contraído e o sistema bancário se refugiou nas grandes praças financeiras, ficando sob controle do FIDE e a serviço da política fiscal americana. Então, a reviravolta de Volcker foi o início do controle do FIDE sobre o sistema bancário, a contratação de crédito. Isso resultou na redução de empréstimos após crises como a da Polônia e do México, e o refúgio em praças financeiras, bancos internacionais concentrados em Nova York. Déficit fiscal americano e captação de liquidez. Os Estados Unidos apresentam um déficit fiscal estrutural impulsionado pela política financeira e armamentista. A dívida pública dobrou em 3 anos, atinge 1,3 trilhão de dólares em 1984. É o principal instrumento para captar liquidez internacional e canalizar o capital bancário japonês e europeu para o mercado monetário americano. Então, nesse período, a dívida pública de 1,3 trilhões em 1984, próxima à circulação monetária global. Nesse período, a dívida dobra em apenas 3 anos e mais de 100 bilhões de transferência em reais da poupança para o resto do mundo. Alinhamento global às políticas americanas. Desde 1979, países como Japão, França e Brasil, que inicialmente resistiram a políticas neoconservadoras, foram forçados a se alinhar. Todos os países desenvolvidos, independente de seus governos, sincronizaram suas políticas cambiais, de juros, monetárias e fiscais com os dos Estados Unidos.
resultando em superávit comercial e estagnação do crescimento. Então, nesse período, Estados Unidos ditando as regras de política econômica global, Japão submetido à dinâmica econômica americana, Europa alinhada em políticas cambiais de juros e o Brasil forçado a alinhar suas políticas econômicas com os Estados Unidos. Modernização da indústria americana e fluxo de capitais. Entre 1982 e 1984, os Estados Unidos dobraram seu déficit comercial anualmente, absorvendo transferências reais de poupança do resto do mundo. Sem esforço intensivo de poupança e investimento, modernizaram sua indústria de ponta com equipamentos baratos e capital de risco do Japão e Europa, reafirmando-se como um centro tecnológico dominante. Então, nesse período, o déficit comercial dobrou anualmente, absorvendo a poupança global. Teve uma modernização da indústria, com equipamentos e capital de risco estrangeiro, e o centro tecnológico, reafirmação da posição dominante dos Estados Unidos. A técnica latino-americana de desenvolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos adotaram uma técnica de desenvolvimento similar à do Brasil e México nos anos 50. Financiamento com crédito de curto prazo, endividamento externo e déficit fiscal. Com isso, a moeda fica supervalorizada e a economia americana não sofre inflação, ao contrário do que prevêem teorias econômicas tradicionais. Aqui uma esquemática do déficit fiscal, financiamento financiado por rentistas e bancos internacionais, o endividamento externo, grande quantidade de capitais globais, e o crédito de curto prazo é um financiamento de investimentos e consumo. O Brasil e a dívida externa. O Brasil e outros países latino-americanos estão condenados a renegociar a dívida externa anualmente. O esforço exportador brasileiro mudou, superávites crescentes como os Estados Unidos e Europa. Para pagar juros, os Estados Unidos devem permitir superávit comercial equivalente, mas o protecionismo e a desaceleração americana dificultam. O Brasil está submetido à política econômica americana. Até 1978, uma política equilibrada com um crescimento caótico. Pós 1982, uma economia superavitária com uma renegociação da dívida anual. Bom, conclusão. Se os Estados Unidos mantivessem sua política até 1978, completarão uma década de absorção de liquidez e crescimento às custas de seus concorrentes. O Brasil e outros países latino-americanos enfrentarão renegociação de dívidas anuais. A soberania exige reconhecer a realidade global, negociar com seriedade e buscar cooperação para superar os limites atuais. Muito obrigado